Bom, a gente vai continuar a mensagem de domingo. Eu não consegui concluir a mensagem de domingo. Estava um pouco extensa a mensagem, é que o texto realmente é muito bom, e como diz alguns irmãos, eu acabo me empolgando, e a gente ultrapassa um pouquinho, mas hoje nós vamos concluir esse texto da palavra do Senhor, que está aí, Efésios 10 até 24, eu acho que a gente foi até o verso 18, salvo engano. Então a gente vai continuar nesta mensagem. Domingo passado hoje nós seguiremos realmente a partir do verso 18. Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo ele nos alerta, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é uma luta muito superior, é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Nós não lutamos contra as pessoas, mas a nossa verdadeira batalha é exatamente essa luta espiritual, e nós precisamos nos lembrar disso, que as pessoas não são nossos inimigos. Eu falei aqui que nós temos que nos lembrar de que o nosso cônjuge não é nosso inimigo, os nossos filhos não são nossos inimigos, os nossos pais não são nossos inimigos. A nossa batalha é muito superior, é muito mais difícil. Nós lutamos contra um inimigo que é invisível. Nós dissemos também que não existe pessoa neutra nessa guerra. Todos nós estamos envolvidos, todos nós vivemos nesse campo de batalha. Não existe tempo de trégua nesse campo de batalha. Não existe acordo de paz. Só existem duas categorias aqui: aqueles que estão alistados no exército de Deus ou aqueles que estão alistados no exército de Satanás. Ou você está com Deus ou você está contra Deus. Jesus mesmo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós nos juntamos ao exército do Senhor para enfrentar essa batalha, ou então nós vamos lutar contra o exército do Senhor. E quando você fica sem fazer absolutamente nada, você já está lutando contra. Basta você não fazer nada, que você já está lutando contra, porque não existe neutralidade. Imagina que nós estamos em um barco, e se você está sentado no barco, você faz peso nesse barco, e se você não faz nada, se você não rema, você é um peso morto, e peso morto atrapalha. Não existe neutralidade. Precisamos nos juntar a Deus onde Deus está trabalhando. Precisamos guerrear com o Senhor. Nós vimos aqui os três primeiros pontos da mensagem. Primeiro ponto, nós vimos que o inimigo contra quem nós lutamos nessa batalha, versos de 11 até o versículo 13. E nós aprendemos ali que o nosso inimigo ele é invisível, mas é um inimigo real. Nós vimos que ele é astuto, que ele é ardiloso, que ele é maligno, que ele é numeroso, que ele é oportunista, que ele é persistente. O diabo ele não desiste de você facilmente, cara. Na verdade, ele não desiste. Ele te persegue todo dia. Ele te busca, ele te procura. É como um leão rondando em nosso derredor, querendo nos tragar. Ele tenta de um jeito, não consegue, ele vai buscar outra artimanha para tentar nos derrubar de alguma forma. Ele está sempre nos atacando. Depois, no ponto 2, nós vimos o poder para vencer essa guerra, os versos de 10 até o versículo 13. E nós vimos que para vencer essa batalha, nós precisamos do revestimento do poder de Deus, porque sem o poder de Deus nós nada somos. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Tudo vem do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Deus é a nossa força. Ele é o nosso escudo, a nossa proteção. E depois nós vimos também que nós precisamos do revestimento da armadura de Deus. E Paulo depois ele vai listar aqui todos esses equipamentos dessa armadura. E nós precisamos estar vestidos, prontos. Nós somos soldados em uma guerra. Não dá para tirar o equipamento. Não dá para andar sem proteção. Nós precisamos estar equipados e protegidos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não dá para abrir a guarda. Depois nós vimos também que nós precisamos de vigilância constante. Nós precisamos estar vigiando. Eu até brinquei aqui, não é? Um olho no peixe e outro no gato, né? Você tem que estar ali, tem que estar cuidando, não dá para vacilar. Porque se vacilar, se você abrir a guarda, o inimigo vai entrar e vai te derrubar. E depois nós vimos também, no versículo 13, que nós precisamos estar apostos e não ceder às pressões. Porque o inimigo, ele não desiste. Ele está sempre pressionando, de um jeito ou de outro, mas ele está encontrando uma maneira de te pressionar. E nós não podemos ceder, então, às pressões. No ponto 3, nós vimos os equipamentos que o apóstolo Paulo lista. São 6 equipamentos e que são imprescindíveis para que a gente, para entrarmos nessa peleja, para batalharmos com mais segurança. E Paulo fala então do cinturão da verdade, ele fala da couraça da justiça, ele fala do calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E eu quero voltar um pouquinho para falar um pouquinho a respeito desse capacete da salvação. E é interessante observar na passagem, e você pode ir lá, eu não tenho aqui, mas você pode ir lá para Efésios 6, que Paulo diz assim, ele começa dizendo, reveste-vos. Mas aqui, quando ele vai falar do capacete da salvação, ele muda, ele modifica o verbo. Ele faz uma modificação, e ele diz assim, tomai. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Antes ele dizia, reveste-vos ou veste-vos, ou se vestem. Mas aqui ele diz, tomem. A ideia é que alguém está entregando o capacete e está entregando a espada. A armadura do soldado, ela era disponibilizada para os soldados, ou sobre uma mesa, ou sobre o chão mesmo. Então o soldado ia lá e vestia, ele calçava o sapato e tal, calçava a sandália, amarrava, botava a couraça e ele ia se vestindo. Mas quando chegava no capacete e na espada, o seu escudeiro entregava o capacete e entregava a espada. É por isso que Paulo faz essa mudança no verbo. E ele diz, tomai. Então, depois de protegido com toda a sua cota de malhas, lhe é entregue o capacete, também a espada. E esse simbolismo é apropriado para mostrar a salvação e a presença do Espírito Santo, conforme se estende em toda a teologia paulina, né? Porque um homem, ele não se veste dessas duas realidades, ou seja, a salvação e do Espírito, porque isso ele recebe da parte de Deus. É como se nós não pudéssemos, e de fato não podemos, com as próprias forças, tomar a salvação, ou pegar a salvação e pegar o Espírito, mas nós recebemos isso do Senhor, o nosso Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. O Espírito é entregue àquele que recebe a salvação. O Espírito é conferido como garantia dessa salvação. Sabe, o Espírito é mais uma bênção decorrente dessa expiação do sangue de Cristo. E a fim de cumprir essa promessa de salvação, o Senhor também nos dá a espada de Deus, que é a mensagem concernente ao próprio Senhor. E essa espada nos outorga, a cada um de nós, a capacidade para nos defender e para abençoar outras pessoas.
São bênçãos espirituais. A espada é uma arma de defesa. Também serve como defesa. Visto que a espada, que é a palavra do Senhor, ela tem todos os preceitos para nos dirigir em uma vida moralmente correta, numa vida que nos leva realmente aos céus. Então, a espada, ela não só nos defende, mas ela também nos conduz em segurança até os céus. Ela nos ajuda na batalha contra o mal. A espada nos ajuda, nos protege no dia mau, como diz o texto. A ideia do capacete da salvação, ela está alicerçada em Isaías 59, verso 17. Ali é uma passagem messiânica, ela retrata o Messias protegido com um capacete assim, ao lançar-se na missão para derrotar adversários do seu povo. O capacete protege a cabeça, e a cabeça é Cristo. Nos homens, em nós, a cabeça é a porção mais vulnerável e a mais vital. Uma pancada na cabeça, um tiro na cabeça, isso é fatal. Então tem todo esse simbolismo. Dessa forma, a salvação é aquele capacete que protege o ser vital de ser desintegrado, de ser destruído dos efeitos condenatórios do pecado. Por isso essa armadura, essa peça da armadura, ela é tão importante. Nós precisamos dessa salvação. Irmãos, nós não podemos enfrentar o inimigo sem o poder de Cristo. Nós não podemos enfrentar o inimigo sem o Espírito em nós, sem a salvação em nós. Sem a presença de Deus em nós, nós seremos facilmente destruídos. Nós precisamos do Espírito, e somente pelo Espírito e pela palavra nós podemos derrotar o nosso inimigo. Se você já teve experiências com o inimigo, você sabe do que eu estou falando, não é? Do que consiste a salvação? Eu quero ser bem breve aqui. A salvação, ela começa pela justificação e pela fé. Romanos 5, verso 1. A salvação, ela começa quando da conversão. Quando você se converte, inicia ali a sua salvação. Mas a salvação, ela se estende por um processo de santificação. Então, nós precisamos desenvolver a nossa salvação através desse processo de santificação. Imagina que a salvação seja um rio, Jesus, o rio da vida, e o mundo todo está pegando fogo, e você tem a salvação, você entra no rio, você está salvo, o fogo não vai chegar ali, mas você apenas entrou no rio. Então, na medida que você vai desenvolvendo a sua salvação, você vai andando para a profundeza do rio. E você vai ficando muito mais livre do fogo e muito mais próximo da profundidade de Cristo. Vocês entendem? Então, a salvação é exatamente isso. Aquele que aceita Jesus, ele está salvo, ele está no rio da vida. Mas nós precisamos ir aprofundando, porque o homem de Deus é aquele que vai mergulhando nas águas. Isso é santificação. A santificação começa quando há arrependimento. A salvação começa quando há arrependimento verdadeiro. O reconhecimento de que nós somos pecadores, que necessitamos de um Salvador. Que nós não temos forças para, por nós mesmos, conseguir a salvação. E a salvação, ela floresce, como já disse, através dessa santificação.
ela vai crescendo através dessa santificação. Nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos nos tornando muito mais santos, ou seja, muito mais separados para o serviço do Senhor. Quanto mais nós mergulhamos em Cristo, mais protegidos do pecado nós estamos. Quanto mais nós mergulhamos em Cristo, mais longe do pecado nós estamos. Há muitos cristãos que hoje dizem, estou salvo. Eles estão se referindo à conversão. O passo inicial da salvação é um ponto de vista legítimo. Quem se converteu, de fato, está salvo. Não tem nenhum erro nisso. Mas essa visão é muito limitada. Porque a minha salvação precisa produzir em mim as obras dessa conversão. Então, eu preciso crescer em Cristo. Então, o resultado da minha salvação, o resultado da minha conversão, é o meu crescimento em Cristo Jesus. E nós precisamos buscar isso. Por essa razão, Pedro nos recomenda assim, lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está nos dizendo, exato, o versículo é autoexplicativo. Vos abstenham das paixões carnais. Afastem-se das coisas do mundo. Porque essas coisas vão guerrear contra a sua alma. A conversão inicial, ela nos dá uma proteção inicial. Já que assim é dado o processo de transformação. Ali inicia o processo de transformação. Porque é quando nos entregamos ao Senhor, quando recebemos a salvação, quando recebemos o Espírito, é que nós começamos agora a crescer em Cristo. Então acontece aí um processo de crescimento, um processo de transformação. Seremos conformados de glória em glória à imagem de Cristo. O crescimento, a santificação, ela consiste num crescimento progressivo, segundo a imagem moral de Cristo. Isso vai nos protegendo cada vez mais dos efeitos debilitadores do pecado. Então, quanto mais eu cresço em Cristo, mais forte eu fico para resistir ao pecado. Desse modo, a nossa proteção, ela vai se completando, porque nós nos tornamos fortes no poder da sua força, como diz o apóstolo, já que nós estamos recebendo a imagem moral de Cristo. Ora, estando nesse estado, desenvolvendo, ou já desenvolvido, nós temos forças para resistir ao inimigo. Quanto mais eu cresço em Cristo, mais força eu tenho para resistir aos ataques de Satanás. Então, o crescimento e a santificação não é opcional. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. E nós precisamos conhecer Cristo. Para isso nós precisamos de algumas disciplinas espirituais. Por exemplo, nós somos disciplinados para trabalhar. Nós estamos cansados. Alguém falta o trabalho porque está cansado aqui? Você sentiu uma dorzinha de cabeça, você falta o trabalho porque está com dor de cabeça? Não, você toma uma aspirina, uma dipirona, você faz qualquer coisa, meu irmão.
Mas você vai trabalhar. Você estuda. Você falta constantemente a aula, a faculdade. Se tivesse faculdade domingo de manhã, prova, você iria? Nem responde. Não precisa, eu sei que você iria. O professor resolveu aplicar sábado, 10 horas da noite, uma prova. Você vai? Claro. Mas você tem escola bíblica domingo pela manhã, às 9 horas. Estou cansado demais. Saturado demais. Não dá para mim. Esse horário é terrível. Eu já trabalho a semana toda, domingo? Não. Nos falta disciplina espiritual. Nós precisamos de comprometimento. Eu preciso ser comprometido com Cristo, como eu sou comprometido com as coisas da minha vida secular. Eu sou comprometido com o meu trabalho, eu sou comprometido com a minha faculdade, eu sou comprometido com isso, com aquilo e isso, e eu não falto. Mas eu não tenho compromisso com o meu Deus. Querido, nós precisamos entender isso e mudar essa realidade. Se nós estamos perdendo muitas batalhas, é porque nós não estamos mergulhando em Cristo, é porque nós não estamos crescendo em Cristo, porque nós não estamos ficando cheios do Espírito do Senhor. E se nós estamos enfraquecidos, o inimigo está fortalecido. Quanto mais fraco é o soldado, mais fácil de ser abatido. Precisamos ser disciplinados na área espiritual. Vestir a armadura é disciplina. É você estar pronto para guerrear todos os dias. Pense nas batalhas que você está perdendo. Quando você pensa em ler a Bíblia, você está numa batalha. E você deixa a Bíblia e vai para a televisão. Quem ganhou? Capeta. Quando você tem compromisso com a igreja, e ao invés de vir para a igreja, você vai fazer qualquer outra coisa. Quem ganhou? Quando você tem pequeno grupo, você não vai para o pequeno grupo. Quem ganhou? Pense nas inúmeras batalhas que você tem perdido todos os dias. Pense na oração. Quantas vezes você começa a orar e dá sono? Agora eu vou orar. Aí, 30 segundos. Não, vou ler a Bíblia. 15 segundos, abriu. Aí você vai para aquele versículo. Qual é o menor versículo da Bíblia? Quem sabe? Jesus chorou. Você abre lá e lê. Jesus chorou. Pronto, já li a Bíblia, fechei, acabou, beleza. Já li a Bíblia, fiz minha obrigação hoje. Ah, meus irmãos, como nós temos perdido. Nós estamos numa batalha. Nós não podemos abrir mão do crescimento em Cristo. Deixa eu passar aqui alguns versículos aqui, eu estou no ponto 4. Opa, aqui. A energia com a qual nós devemos lutar essa guerra. Nós estamos nessa guerra, nessa batalha, todos os dias, todo instante, cada momento, é uma batalha. Sabe, todos os irmãos que estão faltando aqui, não é porque estão doentes não, porque estão perdendo uma batalha. Porque estão sendo derrotados nessa noite. Ele pode dizer que tem compromisso, ele pode dizer que ele está perdendo nessa noite. Ele está sendo derrotado nessa noite. E a nossa média de ausência é de 15 pessoas. 12 a 15 pessoas em média. Todos os domingos. Somos derrotados. Qual a energia? E aí Paulo vai nos dar a dica aqui, nos versos 18 e 20. Ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar, diz o apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vamos entender isso. A oração, querida, é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura, a brandir a espada do Espírito. A palavra de Deus dirigida ao homem, ela é verdadeiramente poderosa, especialmente quando ela se acha em íntima relação com a palavra dos homens dirigidas a Deus. Quando nós estamos em sintonia com o Senhor, isso faz toda a diferença naquilo que nós falamos. Não podemos lutar essa guerra com as nossas próprias forças, no nosso próprio poder. Moisés orou, Josué brandiu a espada contra aquela batalha de Ameleque, e eles venceram. Moisés levantava os braços, já estava tão cansado que teve que ter ajuda para manter os braços erguidos, enquanto o seu povo guerreava. Oração e ação. Está lá em Êxodo 17, né? Êxodo 17 vai falar exatamente sobre isso. Oração e ação caminham juntas. A oração é o poder para a vitória. Paulo fala sobre 6 coisas importantes a respeito da oração. Ele fala primeiro sobre o tempo da oração, orando em todo o tempo. Isso quer dizer que nós devemos ter uma oração constante, devemos estar em constante comunhão com Deus. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu venho agora na Tua presença. Isso é uma confissão de que eu não estava na presença do Senhor. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor, eu venho agora na Tua presença. Bom, agora eu vou falar com Deus. Antes não estava na Tua, agora eu estou na Tua presença. Mas nós deveríamos estar constantemente na presença do Senhor. Se Deus habita em nós e Ele habita em nós, nós estamos presentes com Ele todo o tempo. Portanto, é um erro até orarmos dessa forma. O crente deve orar sempre, porque ele está sempre exposto ao ataque do inimigo. Então, ore todo o tempo, e ore o tempo todo. Não precisa viver de joelho não, mas se você vai dirigir, está no trânsito, leva teu pensamento ao Senhor. Ao invés de tu botar aquela música lá, que é só chora, chora hoje em dia, né? Como é? Não sei nem como é o tema dessas músicas aí. É uma lamentação. Cara, ponha louvores no seu carro. Sabe, o rádio do seu carro tem que ser convertido também. Não pode ser do mundo, não. Tem que cantar as coisas de Deus ali. Viu? Isso vai te levar em constante oração. Segundo, a natureza da oração. Ele diz com toda oração e súplica. É mais de um tipo de oração. Devemos usar a súplica, a intercessão e ação de graças, é lógico. O crente que ora apenas pedindo coisa, ele está perdendo o real sentido da oração, que é se manter em unidade com o Senhor, e alegrar-se com isso, deleitar-se no Senhor. Então, nós precisamos aprender a ter essa súplica de intercessão, de ação de graças, enfim, de bendizer ao Senhor. Muitas vezes as nossas orações, elas são tão egoístas. Senhor, me dá isso, 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 amém. Deus me dá um bom dia,
me ajuda a fazer isso, a resolver aquilo, eu tenho essa pendência aqui, corrige isso daqui e tal. Amém. Nós nem glorificamos a Deus. Nós nem exaltamos o nome do Senhor. Nós precisamos, de fato, exaltar, nos deleitarmos na presença do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, mostrar a nossa confiança ao Senhor, dar graças ao Senhor por cada momento, por cada dificuldade. Em terceiro, Paulo mostra a esfera da oração, e ele diz no Espírito. Quer dizer, essa oração, ela precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo. Romanos 8, 26, verso 27. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém orar. Sabe, não é aquela oração feita no monte, oração feita em línguas, isso não tem nada a ver. Mas é se colocar nas mãos do Espírito. Experimenta fazer o seguinte teste. Quando você for confessar pecados, aí você fala com o Espírito. E diz assim para ele, Espírito Santo do Senhor, quais os pecados eu devo confessar hoje? Espera ele falar. Você vai ter uma longa lista de pecados. Desde as coisas mais simples que você pensa, hoje eu gritei com minha filha, respondi mal para minha esposa, hoje aquele camarada passou no carro ali, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, e aí ele vai só mostrando. E você diz, nossa, eu nem pensei que não tinha nem pecado hoje, pensei que eu estava isento de pecado hoje. Peça para ele. Senhor, como eu devo orar nessa situação? Porque muitas vezes a gente fala para Deus aquilo que nós queremos mesmo. E nós nos esquecemos de dizer, Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Sabe? O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Não oramos como convém. O Espírito é como fogo que faz o incenso da oração subir. É o Espírito que queima a sua oração. E daí ela sobe como um cheiro suave, agradável ao Senhor. Há uma possibilidade também da gente orar fervorosamente, mas na carne. Não é? Já orou assim? Com todo fervor, com toda vontade, mas é a tua vontade. Isso é carne pura, velho. Cuidado, amado. Em quarto lugar, ele fala sobre a vigilância na oração. E para isso mesmo, vigiando. Devemos orar realmente vigiando, orar de olhos abertos, né? Devemos orar e vigiar, devemos fazer como Neemias. Lá em Neemias 4, verso 9, ele diz assim, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para nos proteger de dia e de noite. Eles estavam reconstruindo o muro. Os inimigos estavam atacando e eles, não, a gente vai orar. Mas a gente vai colocar guarda para proteger também. Tá? Está precisando de emprego, querido? Ore, distribua currículos, e ore, e distribua currículos. Não dá só para orar e ficar deitado. Ô Senhor, manda um emprego para mim. Ô Jesus, eu estou orando. Pastor, eu estou orando por um emprego. Ore e vigie, meu irmão. Corre atrás. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo. Marcos 13, 33. Sobre a carne. Marcos 14, 38. Sobre o diabo.
Marcos 6,18. Porque Pedro, ele dormiu, ele não orou e nem vigiou com Jesus ali no Getsêmani, ele foi derrotado. O Senhor estava numa batalha tremenda e separou 3 com ele e disse: vem orar comigo. E o Senhor deixou lá e disse: eu vou ali orar, orem comigo. E eles dormiram. E depois, quando foi na hora da peleja, eles perderam. Pedro pegou a espada e saiu querendo matar todo mundo, cortando a orelha de soldado. Jesus disse: não, para com isso, não é assim não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Os soldados não são seus inimigos. E Jesus vai lá e faz um milagre, né? Cola a orelha do soldado de novo no lugar. Né? Nós temos que acordar para a oração. Em quinto, ele fala da perseverança da oração. Com toda a perseverança. A igreja primitiva, uma igreja vitoriosa, ela orava com perseverança. Atos capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 42, capítulo 6, versos 4, tem mais umas 20 referências sobre a oração perseverante da igreja no livro de Atos. Nós também devemos orar da mesma forma, Romanos 12, verso 12. A oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas é para fazer a vontade de Deus na terra. E nós temos que ficar ligado nisso. A oração não é para que a nossa vontade seja cumprida lá nos céus, mas é para que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque tem muita coisa que eu quero fazer, mas sei que eu não devo fazer e não vou fazer. Por quê? Porque Deus está me dizendo, Deus está me orientando, assim também como para vocês. Eu tenho certeza que tem muitas decisões que vocês gostariam de tomar e não as tomam. Por quê? Porque é a vontade de Deus na terra. Agora, se nós oramos para que a nossa vontade seja realizada pelos céus, aí então, quem é o Senhor? Você é o Senhor de si mesmo. Então, a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Em sexto lugar, o alcance da oração. Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Somos um exército, querido, somos um corpo. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar por todos os santos. Paulo diz: orem por mim. E ele é específico. Orem para que eu proclame a verdade do Evangelho. Quantos de nós temos orado assim? Senhor, me fortaleça para eu proclamar o Evangelho como deve ser falado. Precisamos, amados irmãos, dessas decisões, dessas resoluções. Nós precisamos aprender. A igreja precisa aprender a orar um pelo outro. A gente tem os nossos pequenos grupos, nós temos culto de oração na terça-feira, mas poucas pessoas participam disso. E quando a gente vem aqui para orar, é tão gostoso, a gente sai tão fortalecido. Sejamos companheiros. Sabe, nenhum soldado, ao entrar em combate, ora por si mesmo, mas também ele ora por seus companheiros. Sabe, eles constituem um exército, e o sucesso desse exército é a oração de todos por um e de um por todos. Paulo pede oração para si mesmo, não para se livrar da prisão, mas ele pede oração para tornar-se mais eficaz na proclamação do Evangelho. Irmãos, orem para que eu seja livre dessa prisão, para que... Paulo não fala nada disso.
Ele diz: orem para que eu possa testemunhar ainda com muito mais força, para que eu possa falar o Evangelho como convém, para que Deus abra portas aqui, para que eu proclame o Evangelho. Paulo não estava preocupado com a vida dele. Paulo estava preocupado com as almas que estavam se perdendo. De 0 a 10, qual a sua preocupação com as almas que estão se perdendo? Só pense nisso. Quando você ora, por quem você ora? Por quem você clama? Por quem você suplica? Em 5, o ponto 5, ele fala sobre o encorajamento para essa batalha. 21 a 24, ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus em sinceridade. Amém. Paulo encerra essa carta. Ele menciona aqui duas verdades que devem nos encorajar a entrar nessa batalha, com certeza, da vitória. Em primeiro lugar, ele diz que nós não estamos sozinhos. Ele diz assim: e para que vós também possais saber como estou e o que eu estou fazendo. Tíquico, meu irmão amado, fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Eu estou enviando com esse objetivo, para que saibais a minha situação e para que ele vos conforte o coração. Percebe o carinho de Paulo com os irmãos? Paulo não estava preocupado com a sua situação, ele estava preocupado com os irmãos que estavam apreensivos por causa dele. Ele diz: olha, eu estou mandando Tíquico para que ele conforte o coração de vocês, para que ele diga que eu estou bem. Eu estou preso aqui, estou algemado, estou aqui nesse cárcere, mas eu estou bem, o Senhor está comigo. Para que Deus conforte o seu coração, que Ele conforte o coração de vocês. Sabe, não estamos lutando nessa guerra sozinho. Há outros soldados, há outros crentes que estão lutando conosco, e que nós devemos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Conversei com o pastor Shed, tive esse privilégio. Ele já está doente. E ele disse, já com câncer avançado e tal. E ele disse: meu irmão, Deus me deu 70 e poucos anos sem dor nenhuma. Nunca tive dores. Eu não posso me queixar desses últimos 3 anos. A igreja toda preocupada com ele dizendo: eu estou bem. Eu estou bem. Eu vivi tantos anos sem sentir dor nenhuma. Eu não posso me queixar dos últimos 3 anos. Vivi 70 anos sem sofrer dor, agora 3 anos, não vou me lamentar por causa disso. Ele nunca perdeu a gratidão por aquilo que Deus fez na vida dele. Ele estava preocupado com a igreja, pensando na igreja. Os irmãos estão preocupados comigo, eu preciso aliviar o coração dos meus irmãos, eu estou bem. Sabe, amado irmão, Paulo encorajou os efésios. Tíquico foi um encorajamento para Paulo, e agora Paulo estava enviando Tíquico para encorajar os efésios. Paulo compartilhava seus problemas, seus desafios. Ele queria que o povo soubesse o que ele estava fazendo, como as suas orações estavam sendo respondidas, e o que o Satanás estava fazendo também para se opor às obras de Deus. É um grande encorajamento da parte da família de Deus. Sabe, não existe em qualquer passagem do Novo Testamento sustentação para a ideia de um crente isolado. Não existe.
A igreja é um corpo, a igreja é um exército. Os crentes são como ovelhas, eles precisam estar no meio de um rebanho. Cristãos são como soldados, eles precisam estar juntos, precisam lutar juntos, combater juntos as guerras do Senhor. Em segundo lugar, ele diz, mesmo em guerra, somos o povo mais abençoado do mundo. Ele diz assim, a paz seja com os irmãos e também o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça esteja com todos que amam o nosso Senhor Jesus, com amor que não se abala. Observe as palavras usadas por Paulo na conclusão dessa carta. Paz, amor, fé, graça. Paulo me impressiona. Quanto mais eu estudo as cartas de Paulo, mais impressionado eu fico. Ele termina exatamente com essas palavras. Ele conclui a frase dizendo paz, amor, fé, graça. Paulo era prisioneiro em Roma, mas mesmo assim, ele era mais rico do que o imperador. Sabe, não importa em que circunstâncias nós podemos estar, ou nós possamos estar, se estivermos com Cristo, e se estamos com Cristo, somos mais abençoados do que qualquer outra pessoa. Porque se Deus não nos livra da morte, o Senhor nos livra com a morte. Mas o Senhor nos livra, Ele sempre nos abençoa. Amém? Eu estou concluindo aqui. Em Efésios, a gente vê a metáfora dessa armadura do soldado romano para descrever as maneiras que Deus tem preparado para nós em nossa luta diária, em nossa vida diária. Cada uma dessas ferramentas que o Senhor nos mostra, cada um desses instrumentos de guerra tem um propósito. E nós não podemos imaginar um soldado sem uma arma, ou sem um escudo, não é? A expressão toda a armadura de Deus nos fala que Deus tem providenciado uma armadura completa, um uniforme completo, a fim de nos preparar para cada situação, para cada ataque de Satanás. Mas, sem a nossa espada, sem a nossa armadura, não estaria completa. A única arma na lista de Paulo que é dedicada a propósitos ofensivos é o poder da palavra de Deus. Então, à medida que você conhecer melhor a Deus e viver mais completamente o poder na presença do Espírito Santo, alguns dos nossos momentos mais íntimos, ele vai acontecer quando o Senhor falar conosco. E Ele vai falar conosco por meio da sua palavra. Portanto, leia a palavra do Senhor. Se você quer ouvir a Deus, leia a palavra de Deus. Se você tem alguns desafios específicos, leia a palavra do Senhor. Deus vai falar com você. Como poderia ser uma mensagem interessante ou desinteressante receber uma palavra especial de Deus para você? Não é? Nós precisamos disso. Nós dependemos disso. À medida que Deus nos atrai cada vez mais para perto dEle, nós entendemos mais claramente a sua vontade para a nossa vida por intermédio das Escrituras. Nós então podemos manejar a palavra de Deus como uma espada. E essa espada vai cortar a mentira ainda em nossa mente. Não vai crescer. Com a espada do Senhor, nós podemos destruir o inimigo antes que ele se levante. Sabe? Nós temos um inimigo real. Queridos, todos nós vivemos diariamente em combate, dia a dia, cara a cara, com o nosso inimigo. Nós não enxergamos, mas ele está nos desafiando cada dia. Ele se opõe ao nosso crescimento em Cristo. E, a menos que lutemos defensivamente, nós perderemos o chão, nós perderemos o rumo, nós sairemos do caminho.
Contudo, se nos agarrarmos firmemente às verdades do Evangelho, nos doando em orações intencionais, em leituras intencionais, usando orações também estratégicas, como Paulo, orem por mim, orem para que eu possa falar o Evangelho. Dessa forma nós poderemos nos manter em campo e avançar. Não se esqueça, querido, você está em batalha, não perca o chão, não perca o rumo, não saia do caminho, não se entregue, não faça paz com o inimigo, não afirme acordos com ele, permaneça firme, e deixe que o inimigo saiba, deixe que ele saiba, que você tem Deus como seu capitão, e como Deus é seu comandante, você não tem a mínima chance de perder essa batalha. Seja vitorioso, lute ao lado do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?